Ministro, o senhor falou da questão da prevenção, que é fundamental. Claro. Mas existem centenas, milhares de presos que vão virar egressos. Qual é a política que tem para o egresso? Porque só existe o caminho do crime para ele, né? Ele não tem outras possibilidades. Assim, a gente tem uma experiência. Nós criamos a primeira agência do mundo dirigida por egressos, voltada para egresso penal. Pouquíssimos apoios, não há interesse. Mas nós sabemos que essas pessoas, quando saírem, vão voltar para o crime porque não tem outra perspectiva, outra possibilidade. Eu percebo uma certa sensibilidade da sua parte para esse tema, porque nós já conversamos sobre isso anteriormente. O senhor tem alguma estratégia, algum projeto, algum plano para implementar nesse curto espaço de tempo que o senhor vai estar à frente do Ministério? Veja bem, eu fiz reuniões com todas as federações de comércio e indústria sobre esse tema, com o Sistema S sobre esse tema e também com a CNI e a CNC, a Confederação Nacional de Indústria e tal. E tem uma próxima reunião agora. Qual é meu objetivo? Que eles definam políticas de aceitação e de absorção do egresso. Porque se a gente não tiver essa política, e obviamente estou levando também ao presidente da República nos próximos dias um decreto que cria uma política de trabalho para os egressos que é preciso ter, eu acho que inclusive se deveria, mas isso é uma opinião minha, não é uma política de Estado, se ter uma cota, por exemplo, dentro dos órgãos públicos e também, sobretudo, das empresas terceirizadas, para absorver o egresso. Porque, de fato, Júnior, a gente trava uma luta. Ou você vai perder esse jovem, tá certo, para o crime organizado, ou você vai ressocializá-lo e trazê-lo para o nosso lado. Se você perder, você está ampliando o risco, o seu risco e o risco de todos nós. O senhor me permite uma sugestão? Por favor. Por que o senhor não sugere para eles também implementar isso já dentro dos presídios? Para que quando esse preso virar egresso, ele já sair qualificado, capacitado, já encaminhado. Júnior, eu acho que é mais fácil do que aceitar esses egressos dentro desses estabelecimentos, porque vai ter o preconceito. E dentro do presídio não vai ter o preconceito. Júnior, a realidade aí é dura, mas a gente tem que trazê-la para o conhecimento de todos, da nação. Mas dentro dos 1.422, das 22 unidades prisionais do Brasil, apenas 12, talvez 15% tem oficinas, tem lugares de produção e de trabalho. Então, a gente tem um imenso trabalho para desenvolver. A verdade é que o nosso sistema prisional, ele é uma caixa de disfunções, é uma caixa de problemas que a gente tem que enfrentar. Por isso mesmo, só para te dar uma outra ideia, nós temos, por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões de reais para aplicar no Fundo Nacional Penitenciário. Pois bem, nós devolvemos 600 milhões. Daqueles que a gente conseguiu passar, eu fiz um levantamento ontem de noite, que foram repassados para os estados. Você sabe quanto foi executado? Aproximadamente 20%. Na verdade, há um grande desinteresse. Se preocupa-se muito com a política repressiva e tem que se preocupar. Mas não é difícil também acessar esse recurso? É difícil. Não criam-se dificuldades? É difícil. É difícil. Quando eu cheguei lá, tem um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele tinha uma tal de resolução número 9, para você ter uma ideia, que dizia a metragem do estacionamento da unidade prisional. Isso é um absurdo. Derrubamos isso. Mas tem outros problemas, como, por exemplo, no Brasil, hoje, com a progressão do encarceramento que nós temos que estar construindo 2, 3 presídios, talvez ao mês. Sabe qual é o tempo médio que a gente está levando hoje? 5 anos. É melhor fazer escola, 5 anos, claro. Universidade. Sempre, óbvio, melhor, não tenha dúvida. Além de que a gente precisa expandir muito o sistema semiaberto. Esses problemas, eu procurei a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, e levei também o presidente do Tribunal de Contas da União, para dizer o seguinte: olha, nós não podemos continuar com essa burocracia e com essa dificuldade. Nós temos que encontrar saída. Talvez uma das coisas fosse o pregão. Então, estamos estudando saídas para desobstruir esse processo e torná-lo muito mais rápido. Agora, o problema do egresso é algo que eu espero deixar, um dos legados que eu espero deixar é de uma política realmente voltada para a reinserção do egresso. Porque a gente não pode perder um desses jovens. Porque se perder, ele vai ficar do lado contrário da vida, que é o lado do crime organizado. Sabe, tem modelos que já funcionam no Brasil, como as APACs, né? Sim, é um belo modelo das APACs, mas é difícil. Ele é menor. Mais barato? É mais barato, é verdade. Inclusive, a minha filha visitou recentemente um em Minas Gerais, voltou empolgado. Eu também pretendo conhecê-los. Vale a pena. Certo? Mas, como ele depende da comunidade, enfim, é uma das soluções que você tem que ter. Mas o que eu acho fundamental